Oi, oi, gente. Oi, Tá me ouvindo, voltamos. Em? Perdão, caiu pra mim. Sim, eu vi que caiu aí, né? Deixa eu mudar aqui a Desculpa, telinha. mas eu tava. Melhor. Pronto, tá melhor. Mas tava ouvindo, né? Tava ouvindo o que a gente tava falando. Tava. Não A gente tem tava como não falando. ter. Você tava falando da empatia, né? Dos lugares com a sua música. Não tem como não ter, né? O pessoal do rap, muito talento, muito potencial, né? Eu que gosto de rap desde pequenininho, eu Ah, eu fico tô assim. viciado. Sou Eu muito fico viciado em rap. assim. Pois é, eu fico fascinado. Fico realmente fora do controle quando eu vejo. E, Amy, eu queria falar, quando você fala de direitos, né? A gente está aqui conversando essa noite de direitos. É o nosso direito. Eles que se acostumem a esse nosso linguajar e de como que a gente trata dos nossos direitos na nossa academia. É a gente que vai determinar isso. Não vai ter ninguém para Isso. ensinar a gente como que a gente vai, e principalmente fazer. Eu sou presidente de uma comissão de reparação. M Paixão é reparação, entendeu? A OAB, as instituições têm que fazer shows com você. Isso daí é uma forma de reparação, gente. As pessoas precisam Tudo entender é como que tudo. a gente vai tratar. Sempre que eu tenho falado sobre a importância do discurso, né? A gente sempre fala que às vezes só existir já é o discurso, só tá presente já é o próprio questionamento do sistema, a própria reparação, porque acaba, só para a gente não ser uma estatística, a gente já se torna algo para ser celebrado. Com certeza, não tenha dúvida. Você, então, me fala pra gente agora. Teve um último trabalho e você fala no Twitter, assim, as pessoas não acreditam. O Otto me falou, eu também não sabia. Eu vi depois que você escreveu no Twitter, acho que pro Babu. Olha aqui, me nota, veja aqui meu novo clipe que eu fiz em casa. Sim, Gente, a gente precisa dessa informação, Amy. Como é que o talento tira essa lasca de pedra aí, tira leite de coco? Explica pra gente essa mágica, por favor. ó, então, eu sou uma pessoa muito focada. Eu sou muito focada. 2020 eu tenho algumas metas. Tenho metas de trabalho, né? Eu tenho que fazer algumas coisas. E aí, os desafios, eles me aparecem desde cedo, né? Eu tenho desafios desde criança. Então, eu sempre busquei um jeito de, sabe, resolver o problema. Eu adoro lidar com o problema porque dos meus surtos saem as soluções. E aí que eu vi que a quarentena ela permite você fazer uma coisa mais caseira, mais experimental, mais, mais interativa. Tudo isso oportunizou para o mercado da música, né? Eu poderia ficar esperando o bom momento de que a quarentena vai passar e que eu possa voltar a trabalhar, ou eu poderia trabalhar na quarentena, né? E aí, como toda pessoa tem o seu direito, eu vivi o meu descanso, descansei a mente, paralisei quando precisava paralisar, cuidei da saúde, estou fazendo tudo, gente. Só que chegou aquela hora que você vai assim ao fundo do poço do ócio e você quer voltar, e você quer voltar com tudo. Aí eu falei, vou lançar uma música. Decidi lançar música e comecei a pesquisar maneiras de fazer um cenário inusitado, porque dentro do mercado caseiro, todo mundo estava fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, e eu queria fazer algo inusitado que pudesse se destacar dentro disso. Essa é a minha grande motivação, sabe? É sempre fazer algo muito que seja muito diferente do mercado, que seja que supere as expectativas. Eu estou sempre tentando superar expectativas para atingir minhas metas. E aí eu tive a oportunidade de fazer esse clipe em casa, com toda a galera que apoia o meu trabalho, com meus amigos artistas. E foi muito legal, foi muito divertido poder lançar isso, porque eu recebi muita mensagem de artistas, tipo, nossa, como você conseguiu fazer, que bom que você fez, eu estava tentando fazer e tal. E eu fico assim, gente, vamos parar de trabalhar, não. Os desafios na nossa vida acontecem todo santo dia. A gente está todo dia com algum problema. Então, vamos sempre buscar a solução para continuar trabalhando. E eu, sei lá, foquei muito. Estou sempre muito focada no que eu quero fazer.
E deu certo, gente. Nossa, quando eu olho pro clipe, eu fico tão feliz, porque tá tão bom. Eu gostei tanto, não vou Ah, mentir. eu também É adorei, um também. favorito. Eu assisto direto. Minha sobrinha sábado tava, mas por que que você assiste tanto essa música? Eu falei assim, ah, eu gosto tanto, Gil. Ela é daqui do Ah, Maranhão, aí expliquei para ela. Mostrei duas amigas, mostrei a Deise, mostrei a Larissa Rejane no seu clipe, elas sim, dançando. Eu tenho que fazer o challenge do TikTok. Se prepara que eu vou lançar, que eu já aquela quero ver. coreografia. De Eu terno, sou de funkeiro da terno, antiga, sou do hip hop da de antiga, eu vou terno. ter. Se prepara que vai ter o meu challenge do TikTok. A dancinha eu já aprendi. O refrão eu Quero. já Ó, aprendi. já vai sair um tutorial da coreografia, que essa coreografia do refrão, ela é um movimento de raiz africana, ela é um movimento das danças Nossa! africanas. E o Joseph, ele é africano. Então, quando eu comecei a pensar na coreografia, eu falei assim, tem que ser Joseph, tem que ter esse corpo, né, essa essência dele fazendo isso para que as pessoas conheçam. Eu sempre gosto de trazer as referências de matriz africana para o meu trabalho, porque é uma coisa que eu me identifico muito e é uma linguagem que ninguém nunca faz, então eu faço. Se não tem ninguém Sim. fazendo, eu vou lá e vou fazer. Porque eu preciso ver, preciso gostar, assim, E preciso daí a gente ouvir, se né? identifica muito com você também, Amy. Parece que É tem isso aí. um encaixe, né, perfeito, aquilo que a gente espera, que É eu falei para você. ancestral. O Muitos nome disso anos é e DNA. É o quando eu vi, DNA ancestral da gente. pois é, quando eu vi você pela primeira vez assim num clipe, né? Eu acho que foi Killa, eu acho. Cara, eu falei assim, nossa, mas quanto tempo que eu esperava isso acontecer aqui no Maranhão, não acredito. Ah, Caramba, chegou a nossa hora. Parece assim que a gente quebra assim algumas é, correntes, alguns grilhões. E nossa, e daí a gente fica sempre preocupado com os artistas que a gente gosta muito. Aí quando você ficou falando que ia ter o lançamento, aí eu escutei, né? Aí meio-dia saiu no YouTube, né? O clipe. sim. Foi isso, da sequência primeiro nas redes e depois no YouTube. Aí eu falei com o Otton, Eric, tu já falou com a Amy? Tu já falou com a Amy? Eu falei assim, não, todo mundo fala que eu tenho que falar com a Amy, que eu tenho que virar amigo dela. Aí ele, não fala que tu vai ver a potência. Todo mundo fala de você assim, Amy. Que você é uma Ai, que bom. potência, que você é uma potência. Que Amy, a bom. gente tem mais 22 minutinhos, a gente falou 30 naquela primeira parte, já estamos aqui com 8 minutos. A gente já está se encaminhando para os finais, né? E daí, eu falei que eu queria citar você nas minhas peças, esse seu trabalho de canção, de composição. E de lá você fala, é aquilo que você estava falando, né? Parece que você fala para a gente militante, mas o certo era falar para toda a sociedade, que a sociedade não entendesse dessa forma, né? Que a sociedade Sim, entendesse de uma maneira mais natural, que não visse visse aquilo até como uma coisa, pelo menos ao meu gosto, gente, muito inteligente, muito intelectual, uma letra muito forte que a Amy tem. Amy, você acredita, assim como eu acredito que o direito pode transformar a vida das pessoas, que essa música muito empoderada, é, ela pode tirar, salvar muita gente que é vítima do crime desse racismo estrutural, o recreativo, o ambiental nas nossas questões quilombolas. Fala para mim um pouco, você comentou ainda agora da identificação com a dança, né? Do cotovelinho da sim. matriz africana. Conta pra gente como que acontece essa transformação, como que você realiza ela pra gente. Então, antes mesmo de eu me entender artista, eu me entendi como alguém que poderia fazer algo com a minha voz em relação a representar as pessoas. Eu não queria ser bandeira, eu não queria protagonismo pelo que eu falo. Eu percebi que o que eu falava refletia na vida de muita gente, né? Desde o começo, desde quando eu era DJ e tal. E isso começou a ser uma ferramenta que me trouxe a fomentar cada vez mais os espaços midiáticos. Eu queria estar em espaços onde a discussão jamais estaria presente se eu não estivesse lá, né? O que é um erro. E aí eu comecei a investir nisso. E por eu ter uma identificação com esse trabalho de resgatar minha ancestralidade,
eu acabo imprimindo isso em tudo que eu faço, nas composições, nos trabalhos visuais. É sempre uma coisa muito de identidade, porque é algo que eu venho buscando. Isso foi me negado quando eu era criança. Eu não tive todo esse deleite de informações e referências pretas midiáticas quando eu era criança, a não ser da minha família. Então agora tudo que eu tenho, eu estou vivenciando, sabe? Eu estou ali tirando som, tirando coreografia de algo que é muito ancestral. Eu estou sempre buscando, né, me formar enquanto pessoa preta com referências pretas e me tornando referência preta para outras pessoas. E assim, falando da minha música, eu tenho um trabalho muito de... meu trabalho com as letras, ele é muito subjetivo, porque eu tenho uma estratégia de sempre colocar a música dentro do que o mercado espera de batidas viciantes, né? A gente trabalha na produção para o instrumental da música ser comercial. Por quê? A gente sabe que as pessoas não atentam tanto para a letra. Então, a gente coloca a batida envolvente lá para dançar e tá tocando na festa, tá tocando em tal local. Quando a pessoa para perceber o que eu estava falando, ela já foi consumida, ela já foi envolvida pelo som. Ela já criou empatia. E daí a gente acaba levando a mensagem para lugares que, como eu falei, jamais estaria se não fosse desse jeito. As pessoas que faltam um pouco de consciência acabam refletindo sobre coisas que nem fazem parte do cotidiano delas, como a música Parem de Nos Matar fala. Em Jussara, eu tenho uma citação que a pessoa não nem esperava que eu colocasse, né? Na cabeça preta que eles mirem a sério. E aí, depois de tanto cantar, de tanto repetir, de tanto dançar, ela entende, porque já está inerente, né? Meio que é a minha maneira de burlar o sistema que um país como o Brasil não quer ouvir música que conscientize as pessoas, porque quanto mais pessoas conscientes, mais o sistema corre risco. Então a gente vai aí mandando mensagem subliminar, quem se identifica responde, quem ainda não se identificou está dançando, está curtindo, está enaltecendo esse trabalho para que esse trabalho chegue a mais pessoas e aí vai seguindo o processo. Quem se identifica, né, toca nesses assuntos, quem não se identifica continua ouvindo e sem perceber elas se tornam megafones para a nossa mensagem, para que a gente não fale só entre a gente, né? Para que a gente fale da gente, mas não fale só entre a gente. É muito Ô, doido, assim, Emily, uma referência que eu tenho é que eu nunca entendi como é que a minha música toca numa batalha de rap, toca num baile funk, toca numa formatura, toca num festival e toca dentro da minha casa, minha mãe ouvindo música. Fica assim, gente, olha o que a gente está construindo, não tem o menor sentido de tudo que foi me imposto enquanto sociedade, a gente está conseguindo quebrar cada barreira. Isso é muito lindo de se ver, eu espero que não pare só em mim, que consiga trazer isso para mais artistas e mais pessoas. sim. Emily, a gente tem mais 10 minutinhos, né? Tá quase acabando. Ah, poxa, É, foi tão pois bom. é. Gente, não falei, gente, como é que a pessoa nasce bonita assim, desse jeito? Como que faz, né? É a tela aqui, é a tela. É telemaquiagem, o nome Gente disso do é céu! Tracta. É a Tracta. Eu e o Otto, a gente estava conversando isso de novo. Amy, a, a, a nossa questão do parem de nos matar, né? Toda a sua intelectualidade que você expressa nas músicas, que por vezes incomoda, mas que também traz muito orgulho pra gente. A gente, quando escuta a Amy, todo mundo que escuta assim a primeira vez fala: Nossa, como que eu ainda não conhecia a Amy. Para a gente posicionar aqui o que eu vou falar agora, a cada 100 maranhenses que morrem, 90 são negros, né? A gente teve recentemente, a gente está passando por um problema, porque o racismo, eu costumo falar, que ele é um exercício tecnológico de poder, né? Ele é mais poderoso, ele é Sim. mais moderno que esses nossos celulares, que o escritório da Apple, porque cada dia ele se reinventa. E agora, as nossas crianças pretas, que antes, eu me lembro, eu fui preso uma vez, no eu fui maranhense criado no Rio de Janeiro, né? Eu fui preso com 10 anos no supermercado chamado Paz Mendonça. Ele é na rua Maxwell, ele divide a Tijuca e Vila Isabel, e a gente sempre cruzava esse supermercado
para ganhar tempo, né? Para atravessar e chegar no colégio mais rápido. E daí a gente vê o João Miguel e o João Pedro, que a gente sofria antiviolência, o povo preto, com 10, 11 anos, né? Eram os chamados pivetes. E agora tá acontecendo, o racismo está matando crianças de 5, 6 anos, sabe? Sejam dentro de casa, na favela, ou sejam com a ajuda das patroas. E a sua música, quando eu boto, daqui já vai uma confissão para você, quando eu boto, as crianças gostam muito, sabe? Principalmente as Bom. crianças. Elas pedem para não tirar. As crianças gostam muito da sua música. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. E as crianças gostam da sua música. Não sei se você já percebeu isso, ou se eu que percebo. Se você pensa em alguma maneira de trabalhar sua música, se é direcionado, se é de propósito, se você já percebeu essa conexão das crianças pretas dançando sua música. Eu queria que você falasse um pouquinho comigo sobre isso, por causa desse momento que a gente está vivendo, né? Então, quando você trouxe uma pauta que me traz até a irritação do vídeo que eu vi hoje, né, do menino se escondendo do carro da polícia. E assim, quando você fala que o racismo é uma coisa muito moderna, é real, porque dentro da pandemia, quem mais morre é quem não tem dinheiro para se salvar, quem não tem dinheiro para pagar plano de saúde. E a maior parte das pessoas que não têm dinheiro são pretas. Então, a gente está cada vez mais à mercê do racismo. E falando em criança, eu não tenho, meu trabalho não é especificamente direcionado para elas, Sim, sim, sim. mas dentro do meu visual, do webclip de Sarra, eu trabalhei muito sobre a criança, as crianças pretas, né? Dentro do webclip, estão dançando lá, e isso gerou uma identificação. Você falando agora, eu parei para perceber que em todo clipe meu, todo material meu, tem sempre uma relação muito com as crianças. E talvez seja algo muito inconsciente, eu não tinha parado para pensar dessa forma, né, de me comunicar, de me conectar com essas crianças. Mas eu fico feliz em saber que isso está acontecendo. No clipe de Batidão também envolve uma criança. E a gente tenta, né, trazer pelo menos eu tenho um irmão que ele está crescendo agora, e ele é bem mais retinto que eu. A gente tenta trazer tudo aquilo que a gente não teve, né? A gente sempre tenta olhar para uma criança e oferecer, seja de conhecimento, seja de ideologias, seja manual de sobrevivência, né? A gente tenta trazer tudo isso. E de alguma forma a minha música está chegando nessas crianças pretas, é sinal de que a gente está rompendo algumas barreiras, né? Não só do racismo, como da homofobia também. As crianças já vão nascer, já vão crescer com a naturalização de pessoas LGBTs, a naturalização de uma drag queen, a naturalização da arte, a aproximação com a arte, né? Que a arte é a ferramenta de transformação do mundo. Perfeito, perfeito. Não só crianças pretas, né? Crianças brancas também se identificam muito com o seu trabalho. Eu sou testemunha. Crianças brancas É também se real, é identificam real. muito. Eu já recebi muitos stories de criança me marcando. Só que eu nunca, de mães me marcando com crianças dançando. Só que eu nunca tinha tido esse estalo que você trouxe agora, sabe? Eu comecei a Sim, perceber nesse exato momento que você comentou. é. Já fica aí uma ideia, uma dica, hein? M trabalhando Uhum. esse lado, essa criançada Mais toda, o expandido. Entre pessoal para vai. baixinho. Pois é, poxa, Amy, a gente precisa. Quando eu falo que sua música conecta tudo, porque para mim, é como eu falei, volto aqui a repetir nessa parte aqui dessa live. Eu esperei 39 anos a Amy aparecer aqui no Maranhão. E para mim já foi muito. Então eu quero para quem seja mais novo, para quem esteja começando, que, Uhum. poxa, aproveite todo esse trabalho, porque as minhas gerações não Jogou mais tiveram. uma A gente meta tá... para mim. Tu Pois acaba de jogar mais uma meta para mim. porque a minha geração não teve, sabe? Fez muita falta, entendeu? Uhum. Se eu tivesse tido você agora como uma criança que tem 6, 7 anos, que esteja se iniciando na música, eu ia escutar você, o mundo ia ser outro, ia ser diferente para mim. As pessoas não sabem Eu o sei quanto bem que isso... como é. As Eu pessoas sei não bem sabem como o é. quanto isso pesa para o homem preto, quanto que a gente não se viu, quanto não tinha ninguém lá na década de 80, porque não tinha nenhum cantor, não tinha nada. O mundo era completamente embranquecido. Depois que a gente ficou adulto, ainda começou a ter.
Em 88, 89 eu tive com Racionais MCs, né? Mas já não era no Sim. Rio de Janeiro, era São Paulo, e tinha também uma rivalidade. E não era você, né, que é maranhense, que ia me trazer muito mais orgulho. Então, que essas Ai, novas toda vez gerações que tu fala agora, isso, muito. que as crianças aproveitem bastante esse trabalho, que não fique só nos clipes que são maravilhosos, mas peguem a letra, igual eu fiz, vai Sim, lá na internet, pega a letra, dá uma lida, tem muita coisa ali. É rap, gente, rap é sim. legal, porque a pessoa, eu tenho certeza que a Amy estuda, bate aquela inspiração nela, mas ela estuda, ela vai Sim, atrás, a né? gente tem todo o embasamento de literatura da poesia, né? A gente estuda como é que é construído os versos e também essa foi um das minhas metas de quarentena, que foi estudar cada vez mais a poesia, porque como publicitário eu sou redatora publicitária, né? Eu trabalhei muito com redação e como texto estruturado para fazer as pessoas pensarem, comprarem a ideia, comprarem o produto. Tudo isso eu estudei muito. Estudei o discurso, estudei o texto, a organização do texto, o uso das palavras estratégicos, tudo isso eu tenho muito conhecimento sobre. Agora, quando a gente imprime isso na música, a gente faz isso de uma maneira muito visceral, a gente é muito canal. A gente traz ideias e passa coisas que a gente está sentindo e as pessoas acreditam que aquilo ali não teve uma preparação. Aquilo ali como as pessoas sempre gostam de ouvir arte, né? A arte de uma maneira marginalizada. E não, gente, o rap, ele é uma das... Hoje, é o estilo musical mais promissor da indústria fonográfica, porque ele é o único que consegue conversar com a população preta, ele consegue conversar com a população LGBT, ele consegue conversar com as mulheres. Qual estilo de música conecta todos esses recortes sociais desse jeito? O sertanejo tem o seu recorte, só dele, né? O forró tem o seu recorte, só dele, né? O pop tem o seu recorte, só seu. O rap, ele conecta tudo, tudo. Sim. Existem rappers pretos, existem rappers brancos, existem rappers LGBTs, existem rappers mulheres, existem rappers transexuais, sabe? É uma conversação que fomenta essa desmarginalização dos nossos corpos. Verdade. A doutora Jesus Reis aqui, ela é a presidenta da Comissão de Criança e Adolescente da OAB daqui do Maranhão. Tá aqui. Pede o Sim. telefone dele, Eric. Doutora, a gente vai combinar, sim, alguma ação com as Já crianças. tenho. Manda o contato do Valber direto para ela. Isso. Que aí ela Vou já mandar combina para tudo com ela para a ele. gente ver. A Amy tem que falar com as crianças, ela tem que se comunicar. É Quando eu real. boto. Quem quiser Necessário. fazer esse teste, gente, bota a criançada, bota as músicas da Amy, a Aí eu vou criançada não para de fazer. dançar. Vamos fazer, vamos Amy, fazer, vamos fazer. Amy, a gente está se encerrando. Daí eu queria que você explicasse. Eu sei, eu tive com o Rodrigo França nesse nosso mesmo espaço aqui, o projeto Diálogos de Pretitude. Eu tive conversando com o Rodrigo França. E um dos assuntos mais importantes para o nosso povo preto é a gente conversar sobre masculinidades negras. Por que é Uhum. masculinidades negras, gente, no plural? Porque são várias. Eu falo agora sobre a minha, eu sou um homem hétero, mas eu trouxe a Amy, e agora eu queria, Amy, que você falasse um pouco dessa masculinidade negra que é a sua, explicasse para o povo o que você vê de direitos, se realmente existem direitos, e do que você prevê no cenário de futuro como soluções, ou dicas, ou sugestões, críticas. Vamos fechar com essa sua última palavrinha aí, falando sobre É. direito para a sua masculinidade negra, por favor. Então, pra gente falar de masculinidade, a gente tem que falar um pouco sobre construção de gênero, né? A nossa construção de gênero ela é baseada em binarismos, onde existe o homem masculino e a mulher feminina. E dentro desse corpo da Amy aqui, a gente tem a possibilidade de vivenciar toda essa explosão e contestar o gênero, contestar a construção de gênero. Eu tenho cada vez mais me visto menos homem e menos mulher, então eu fico nesse intermédio aí de não me posicionar em relação ao meu gênero. Mas dentro do que a gente já conhece de masculinidade e da minha vivência de masculinidade,
a gente percebe que existe a exigência do ser sempre demonizado enquanto homem preto e que a gente precisa entender a necessidade de que existe dentro de um homem preto sentimentos, existe dentro de um homem preto existe a possibilidade de você se conectar, né, com os sentimentos, existe toda essa discussão que nos é negada. Então, cada vez mais é colocado o homem preto como um homem perigoso, um homem violento, e a gente precisa trabalhar nisso, não só pela visão social, mas na construção social do homem preto. A gente precisa fazer com que os nossos homens sejam capazes de pensar e de produzir. Como é que eu posso trazer aqui essa discussão para você, essa palavra para você? De pensar e de produzir reflexões, sem medo de se questionar, sem medo de questionar a masculinidade, certo? Porque a gente acaba se prendendo dentro dos nossos anseios e a gente acaba não experimentando tanto que o mundo oferece. E eu acho que cada vez mais quando a gente questiona, a gente está cada vez mais perto da verdade, seja ela absoluta ou não, né? Quando a gente questiona, quando a gente se questiona qual é o nosso papel, o que a gente está fazendo, que tipo de homem eu quero ser, que tipo de mulher eu quero ser, quem sou eu dentro do meu meio, do social, quais são os benefícios que eu ofereço ao mundo, né? Que bem eu posso fazer hoje para alguém, qual bem eu posso fazer hoje. Então é basicamente isso que a gente pode fazer dentro de uma discussão de masculinidade preta. Oi, Amy, muito obrigado. Vai faltar 3 minutinhos aqui. Minha tela saiu daqui, fiquei triste. Agora voltou. Pronto. Voltou. Gente, a gente está encerrando mais uma edição do Diálogos de Pretitude, dessa vez muito especial. Estou nervoso. Quando eu encerrar a live, vai passar um pouco meu nervosismo. Falei com um ídolo que eu tenho, em Paixão. Nossa, um trabalho belíssimo para a gente. A gente se sente representado, a gente se sente ouvido, a gente se sente escutado, a gente sente os nossos sentimentos ali. E por isso essa importância, gente, quando a gente fala do povo preto, né? É sempre importante a gente explicar que nós não somos minoria, nós somos maioria da população. É isso aí. É diferente dos Estados Unidos, lá eles são 13%, mas quando você liga a televisão ou escuta música, existe uma quantidade enorme de artistas negros, de músicos negros, e aqui nós somos maioria, mas quando se trata de representatividade, ou seja, a ocupação desses espaços que nos são tirados pelas estruturas do racismo na nossa sociedade, e por isso que a gente tem que reafirmar esse discurso que a Amy falou cada vez mais, de racializar todas as pautas que existem, porque a gente não consegue adentrar nesses espaços, ou esses espaços ficam limitados, ou a gente fica só cumprindo cota. Então, por isso a minha emoção de hoje em dia falar com uma artista do peso da Amy, e eu quero fazer um pedido para ela, que quando ela estiver estourada na Billboard, que ela me atenda para a gente fazer uma live também, tem que me prometer, para a gente conversar. Sempre, baby. Sempre. Eu sou uma pessoa de muito pé no chão. Para mim, o sucesso é conversar com pessoas, o sucesso é poder levar a mensagem a pessoas que não tinham entendimento sobre isso. Então, quando eu tiver estourada na Billboard, eu posso ter menos tempo, mas eu vou ser a mesma Amy. Então, não se preocupe. A gente vai arrumar um jeito de colocar na agenda sempre. Amy, muito obrigado, gente. Muito obrigado a todos de coração. Quero encerrar aqui. Eu que agradeço. Eu vou agradecer aqui, Amy, a você, em nome do presidente da OAB, doutor Tiago Dias, em nome do presidente da Escola Superior de Advocacia, doutor Antônio Gaspar, que isso seja só o início de uma parceria da Amy com a OAB, que a gente possa conseguir pagar seus cachês para a gente fazer eventos juntos, trabalhar, fazer essa reparação juntos. A gente vai correr atrás disso sim, sempre que tiver, principalmente nos nossos eventos da comissão. Muito obrigado, tá, Amy? Boa noite e muito sucesso para você. O resto tudo você já tem. Beijão. Obrigado a todo mundo que veio aqui na live com a gente. Obrigado pelo convite e contem comigo sempre. Tchau, rainha. Tchau, linda. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau, tchau.